Vamos deixar os dízimos e ofertas por final. Nós temos uma novidade. E, na verdade, não é uma novidade, é uma estratégia, certo? Segundo uma palavra que nós recebemos, né? Se eu fosse dar nome, eu vou estar dando nome a essa palavra, certo? Mais de Deus. Você quer mais de Deus na sua vida? É tempo de mais de Deus nas nossas vidas. Amém? E o mais de Deus sempre vem completo, porque Deus é um Deus completo. A salvação do homem não foi uma salvação simplesmente do Espírito. Mas eu e você precisamos crer para que esse processo espiritual seja uma realidade nas nossas vidas. Amém? Como o bispo Cláudio pregou essa manhã, né, a respeito do tempo, então eu quero também dar continuidade, mas eu não vou pregar aquilo que ele pregou, né? Mas eu estou entendendo que esse é um tempo para as nossas vidas de mais de Deus. Este é um tempo e isso vem corroborar com aquilo que a Alane fez, a abertura do culto, falando na necessidade de mais de Deus. Amém? Mais de Deus o quê? Mais de fé. Porque a fé, ela é dom de Deus. Mas a fé, ela é dada como semente. E a semente, se você guardar somente a semente, você vai ter uma semente. Alguns arqueólogos encontraram uma semente de trigo dentro de um vaso hermeticamente fechado, e essa semente tinha milhares de anos, mas ela estava intacta, porque como nós sabemos, a semente, para ela germinar, ela tem que cair na terra, e a terra tem que receber umidade, né? Se você só colocar a semente na terra sem a umidade, a semente não vai germinar, ela vai apodrecer. Então, nós precisamos entender que a fé, ela é recebida como semente, porque o reino de Deus, disse Jesus, é como que um homem que semeou, que plantou uma semente e foi dormir. Essa semente de fé foi semeada no nosso coração, mas cabe a nós cultivarmos o campo do nosso coração. Eu não vou falar a respeito da palavra do semeador, porque eu quero crer que eu estou falando com corações que são solos bons, com corações com qual a semente que caiu germinou. Mas eu e você precisamos cultivar essa semente. Então, se eu e você queremos mais de Deus, nós precisamos cultivar esta semente. O escritor sagrado também disse que existe uma necessidade de nós guardarmos o nosso coração. O bispo Cláudio falava de manhã a respeito de Eclesiastes 3, que em tudo há um tempo, né? E eu estou com a camiseta aqui, né? Tudo tem o seu tempo certo. Mas essa camiseta é uma camiseta que tem uma mensagem para os jovens. Tem uma mensagem para os jovens. Essa camiseta é uma camiseta, né, que tem uma mensagem especificamente para os jovens. Mas eu estou usando ela para corroborar com aquilo que o bispo falou de manhã, que nós precisamos entender os tempos. E eu entendi, pelo Espírito, orando nessa semana de consagração, né, que nós precisamos inaugurar um novo tempo aqui. Nos Valentes Davi, nós inauguramos esse tempo quando estivemos lá. É um tempo em que todos vão pegar o envelope, independentemente se você tem uma semente ou não. Porque a ideia não é obrigar a todos a dizimar. A ideia é levar profeticamente todos a participar de tudo que acontece durante o culto. Porque o culto completo, ele é feito de orações, adorações, palavra e semeadura, dízimo e oferta. Porque senão,
o culto não fica completo. Porque o culto, ele é feito de cultivo. Então, se você for cultivar uma terra, e você cultivar só espiritualmente, você vai ter uma resposta espiritual. Se você cultivar a sua alma, você vai ter uma renovação de mente. E se você cultivar o seu corpo, você vai ter o seu corpo malhado, o seu corpo definido e blá, blá, blá. Essa questão de academia não é comigo. Amém? Mas eu costumo chamar isso de... Tem pessoas que têm fé demais, né? Que é o crente gambá, né? Fé demais. Fé demais. Certo? Então, mas tem o crente burro também, viu, Ulisses? Pouca fé. Sabe, pouca fé, aquele bullying, pouca fé? A garrafa térmica, pouca fé. Então, o crente, garrafa térmica, de pouca fé. Então, nem frio, né? Nem tomar um café frio, nem também dar um café quente naquela caneca de alumínio para queimar a mão do irmão e o bico também. Aqui, né? Amém? Então, na realidade, lá nos Valentes, porque lá nos Valentes as pessoas que estão na clínica, nós abrimos o culto, e o culto começou, além dos internos que estavam para recuperação, pessoas vinham de fora. E aquilo poderia causar o quê? Um constrangimento, né? Por quê? Porque as pessoas que vinham de fora para participar na caverna de Adulão, elas iam participar do dízimo e oferta, porque elas trabalhavam, elas tinham salário, né? Mas os internos não tinham. Então, qual foi a estratégia? Nós damos os envelopes para todos, e todos vêm à frente e entregam o seu dízimo. E às vezes, né? E nós ensinamos os valentes a fazer como? A fazer assim, ó. Abrir o envelope e orar. Senhor, hoje eu não tenho. Mas assim que o Senhor prover, eu vou dizimar. Porque eu já entendi a necessidade. E entregar. Amém? Não é nada novo, porque no início aqui nós dávamos moeda para as crianças. Né? Nós tínhamos já uma quantidade boa de moeda e nós dávamos moeda para as crianças. Então, a partir de hoje, né, nós vamos implantar isso. Então, na hora do dízimo, como é nas nossas igrejas, lá em São Paulo, no Sul, na hora dos dízimos e ofertas, o envelope vai ser distribuído para todos. Todos vão pegar o envelope, todos vêm à frente, todos vão entregar, depositar o seu envelope. Amém? Mas nós vamos fazer esse momento. Boa tarde, sentem-se, fiquem à vontade. É isso aí, venceram a chuva. Eita, glória, hein? Oi, José, tudo bem? E então, Leonardo, Lenilson, Esther, você está crente, Esther? Glória a Deus. O cover do Cleitinho, né? O cover do Cleitinho, todo mundo já sabe que isso é o cover do Cleitinho, viu, Davi? Amém? Então, você que tem Bíblia e trouxe Bíblia, abra em 2 Crônicas, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo, né? Porque eu creio que é tempo da edificação da Igreja do Sertão. Aleluia. É um tempo de edificação da Igreja do Sertão. É um tempo de edificação pessoal. É um tempo onde Deus está edificando. Deus, o Espírito Santo, está edificando. E pasme você, o Espírito Santo está agindo. Você pode não ver o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é como o vento. Nós não vemos o Espírito Santo, mas nós podemos senti-lo e ver a sua ação. Amém? Você encontrou 2 Crônicas, capítulo 2? Salomão, versículo 1 em diante. Salomão deu ordens para edificar uma casa ao nome do Senhor. Olha, está ali, eita glória, hein? Não é
2 Coríntios, é 2 Crônicas, Velho Testamento. Isso, glória a Deus. E então, Salomão deu ordens para edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens como carregadores e 80.000 cortadores de pedra na montanha e 3.600 inspetores sobre eles. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como fizestes com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. Ora, estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, e consagrá-la a ele, para queimar perante ele incenso aromático, para apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas, nas festividades do Senhor nosso Deus. Esta é uma obrigação perpétua de Israel. A casa que vou edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar uma casa, a não ser para queimar incenso perante ele? Portanto, manda-me um homem hábil para trabalhar em ouro, prata, bronze, ferro, púrpura, carmesim e azul, e que saiba lavrar o buril, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeira de cedro, cipreste, sândalo do Líbano, pois bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Os meus servos estarão com os teus servos, a fim de prepararem muita madeira, porque a casa que vou edificar há de ser grande e maravilhosa. Repita, por favor. A casa que vou edificar há de ser grande e maravilhosa. Aos teus servos, os cortadores de madeira, darei 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hirão, o rei de Tiro, respondeu por meio de uma carta que enviou a Salomão: por que o Senhor ama o seu povo, que constituiu um rei sobre ele? E acrescentou Hirão. Repita, por favor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra. Deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique a casa ao Senhor e para o seu próprio reino. Enviou um homem hábil de entendimento, a saber, Hirão Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino e carmesim. É perito em toda obra de buril e para toda espécie de engenhosas invenções. Ele trabalha com os teus peritos e com os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, repita, por favor, agora, mande, ó meu senhor, para os seus servos, trigo, cevada, azeite e vinho, que falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto precisares, e a levaremos em jangadas pelo mar até Jope.
Então tu farás subir a Jerusalém. Contou Salomão todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo que fizera Davi, seu pai, e acharam-se 153.600 homens. Deles separou 70.000 para servirem de carreteiros, 80.000 de cortadores de madeira na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem o trabalho. Amém? Então, a mensagem de hoje é o quê? Mais de Deus. Repita, por favor. Senhor, eu quero mais de Deus. E Deus quer se entregar, quer se derramar a nós mais do que Ele tem para nos entregar. Como eu costumo dizer, Deus tem mais desejo, mais vontade de nos abençoar do que nós de sermos abençoados. De manhã eu falava com o Germar que essa semana, esses dias, eu tenho orado por tarrafas, né? E não é de agora que eu comecei a orar por tarrafas, porque eu oro por tarrafas há 7 anos. Eu oro pelo prefeito de Tarrafas há 7 anos. Eu oro pelo povo de Tarrafas há 7 anos. Mas a minha oração essa semana foi: Senhor, se preciso for, abras janela no céu e derrame provisão sobre a cidade de Tarrafas, para que Tarrafas tenha a condição de pagar as suas dívidas, honrar os seus compromissos, restabelecer a saúde pública, né? Restabelecer o transporte escolar e a merenda das crianças para este ano. Amém? Inclusive, num dos dias que eu estava orando, Deus disse para mim assim: tá, e você já fez a sua parte? Eu falei: opa, na hora vou fazer. Peguei o telefone, mandei uma mensagem para Jerus e falei: Jerus, eu não sei como contactar o prefeito, mas dá um jeito de fazer com que essa mensagem chegue. Se o prefeito precisar da nossa van para buscar as crianças, a van está disponível, está com combustível, está com motorista, e isso não é a primeira vez, né? Nós já temos feito isso há muito tempo, certo? Então, não quer dizer que eu me tornei político ou que eu estou apoiando o prefeito. Eu sempre apoiei, e nós estamos aqui, né? E somos pastores da cidade de Tarrafas. Amém? E a igreja de Deus, ela precisa tocar a cidade, né? E tocar no sentido de mandar embora aquilo que é ruim, aquilo que atrapalha. O frio não tem jeito de mandar embora, né? Para mim, agora que está ficando gostoso. Está chovendo, né? Está 25 graus, mas, né? Está 25 graus agora, que hora? Vê quantos graus está aí. 28 graus. Está 28 graus. Não, 24. Ah, tá bom, então. Agora que está ficando gostoso. Tá bom, tá bom, tá bom. Está chovendo aqui, glória a Deus, aleluia, né? As crianças estão de blusa, o Leonardo está de blusa, todo mundo de blusa aqui, né? Melhor pegar ali abre lá Oh, não. Não vai brigar por causa da blusa. Se precisar, abre lá, pega um pano da adoração, alguma coisa e cobre. Amém? Presta atenção. A minha oração e aquilo que eu quero que você ore junto comigo, eu gostaria que você fizesse essa oração. Diga assim: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu sou a tua casa. Eu já entendi isso. E o Senhor quer nesse tempo edificar uma casa.
Eu estou aqui. Eu estou aqui. Comece por mim. Comece pela minha casa. Comece pela minha família. Edifica uma casa ao Senhor. Quanto a mim, eu posso dizer. Repita, por favor. Pode enviar. O trigo, a cevada, o vinho e o azeite. Amém? Olha o que Irão falou para Salomão. Tá bom, nós estamos dispostos, vamos trabalhar nessa edificação. Mas, ó, já manda o trigo, já manda a cevada, já manda o vinho, já manda o azeite. Tem uma frase, que não é uma frase, mas é um entendimento. Tudo que Deus manda fazer, Ele paga. Tudo que Deus manda fazer, Ele paga. Então é com esse entendimento, porque Salomão está dizendo para Irão, olha, corte pedras aí, põe seu povo para trabalhar, corta madeira, e eu vou pagar. E ele então Irão disse o quê? Pois então pode mandar, pode pagar. Amém? Interessante é que Deus paga adiantado. Pastor, como que Deus paga adiantado? Paga sim. Será que é verdade que ele paga adiantado? Hã? Vá para Isaías 40. Como eu disse, eu não invento a Bíblia. Eu não sou um homem preparado com palavras persuasivas. Eu não invento palavras bonitas para agradar as pessoas. Eu não falo aquilo que vai agradar os seus ouvidos, mas eu digo aquilo que está escrito na palavra. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. E quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Nós começamos e fizemos a virada de ano e nós estamos no Isaías 40, versículo 1. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Versículo 2. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua malícia é acabada e a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Agora vá para Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Repita, por favor. Jesus, eu não entendo o amor de Deus, mas eu posso receber. Eis aqui o meu coração para receber o seu amor. Versículo 8 de Romanos 5. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, entenda bem você, Deus não está esperando você ficar uma pessoa boazinha, viu, Esther? Deus não está esperando que você acerte tudo na sua vida, para depois te perdoar. Deus, quando Ele quer fazer uma coisa, Ele entrega pronto para nós. É o que Ele está dizendo aqui. Repita, por favor. Senhor, eu não entendo o teu amor, mas o meu coração está preparado para receber mais do teu amor. Como eu disse, essa mensagem, e o tempo é um tempo de mais de Deus.
A Alane abriu o culto dizendo que nós precisamos de mais fé. E a fé, né, como eu disse, é uma semente. Então nós estamos querendo mais fé de Deus, mais do amor de Deus. Mas Deus pode fazer, Deus, Ele quer fazer. Versículo 5 de Romanos 5. Repita, por favor. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós precisamos entender a respeito de derramamento e habitação. Repita, por favor. Existe uma diferença entre derramamento e habitação. O que é o derramamento, Carlos? A chuva, olha, a chuva está sendo derramada. Mas essa chuva, ela vai habitar aonde? Essa água vai habitar aonde? Essa água... Eita, Ulisses, homem de Deus, pastor Ulisses. Aleluia. Essa água vai para o rio. E o amor de Deus? Fala assim, o amor de Deus foi derramado no meu coração. E esse amor quer habitar no meu coração. Agora, se identifica comigo, porque eu me identifico. Diga assim, Senhor, eu sou tão pequeno. Eu sei pouca coisa. Eu tenho pouca força. Eu tenho pouca fé. Eu oro pouco. Eu leio muito pouco a Bíblia. Mas eu estou aqui. Se o Senhor deseja edificar em mim uma casa para a tua habitação, derrama mais do teu amor pelo Espírito, para que todo medo seja lançado fora. Me dá mais fé. Me dá mais do teu Espírito. Para que a minha vida seja edificada para a tua habitação. Mas é tempo de derramamento. Diga, por favor, repita, por favor. Eu estou entendendo que este tempo é um tempo de derramamento. Um dia, Jerusalém estava cercada. E as pessoas estavam lá e a comida estava acabando, porque era uma estratégia de guerra. Essa era uma estratégia de guerra. Qual era a estratégia de guerra? Os inimigos vinham, cercavam a cidade, e aí a cidade não podia receber comida de fora. Então, o que eles tinham guardado, eles comiam. Não parece que Tarrafas estava cercada? Porque a provisão vinha, o dinheiro vinha, mas não chegava. Não chegava, porque as contas não foram pagas, o dinheiro não chegou. Então, Jerusalém estava cercada pelos sírios. E o rei estava preocupado. Por quê? Embora eles estivessem ali protegidos pelas muralhas, a comida estava acabando. A comida estava acabando. Por causa do cerco. Não chegava nada. A cidade estava isolada, cercada. E eles foram comendo o que tinha dentro da cidade. Chegou uma hora que não tinha mais o que comer, não tinha mais comida. E aí o rei ouviu uma mulher falando com a outra. E uma mulher disse assim, olha, hoje eu vou cozinhar o meu filho. E amanhã a gente cozinha o seu.
não sei se hoje vai ser o dia que nós vamos cozinhar o Estevão. Né? Mas fica quietinho, senão, ó. Né? Acho que tem uma ovelha lá ainda. Vai ver lá com o seu avô, lá com o Ariel, se tem uma ovelha para nós. Mas não vamos cozinhar, não. Vamos fazer um churrasco, né? Se não tiver, vai ter que ser o Estevão mesmo. Brincadeira, Estevão. E então, o rei se desesperou. Mas havia um profeta chamado Eliseu. Havia um profeta lá chamado Eliseu. E o profeta Eliseu disse: olha, rei, amanhã nós teremos provisão. Ele discerniu pelo Espírito: amanhã nós teremos provisão. E aí, o general, o homem, o soldado, o qual o rei apoiava a sua mão nele para andar, virou e disse assim: nem se Deus fizer janelas no céu, amanhã nós vamos ter comida. E o profeta Eliseu virou para ele e disse assim: mas você não vai comer da comida de amanhã. Não porque ele duvidou, não porque lhe faltava fé, mas porque era o tempo dele morrer. Da mesma forma que Eliseu discerniu um tempo, da mesma forma que Eliseu entendeu que era o tempo de mais de Deus, era o tempo de janelas do céu, era o tempo de socorro, e eu estou discernindo, eu estou profetizando, como o profeta Eliseu, eu estou profetizando janelas abertas sobre tarrafas, não só por causa dessa chuva, porque quando eu falei não estava chovendo, eu não estou aqui me aproveitando porque está chovendo. E quando eu conversava com o Germán aqui de manhã, ele disse: só uma chuva de 150 milímetros é pouco. E eu estava falando de algo espiritual, ele estava falando de algo físico, mas está tudo certo. Amém? Ele é um homem natural, eu sou um homem espiritual e está tudo certo. Você tem um homem natural e um espiritual. Amém? E eu estou falando pelo Espírito, e eu estou ministrando o seu Espírito. E pelo Espírito, eu quero que você receba junto comigo, e que você creia junto comigo, e que você torne a fazer esta oração junto comigo, como igreja, porque eu sou sacerdote aqui, eu estou como sacerdote aqui, mas vocês têm direito nessa terra, porque vocês nasceram nessa terra. Eu tenho direito porque eu pisei essa terra em 2017, e a palavra de Deus me garante que aonde eu pisar a planta dos meus pés, Deus me dá por herança. E eu estou aqui lutando pela minha herança, que Deus me deu. Eu tenho herança nessa cidade, eu tenho herança nesse estado, eu tenho herança nesse país. Mas você tem direito à herança a essa terra por nascimento. E eu não estou falando só na herança do Pai Pinto, não. Eu estou falando em algo maior. Amém? Uma herança das promessas de Deus. Porque muito antes disso aqui ser descoberto, muito antes, né, e o Germán começou a falar a respeito, né, das pessoas que moravam em Umbuzeiro, que ele se formou, ele foi ser professor lá na escola de Umbuzeiro, e lá tinha 150 votos. Hoje não dá 50. Quando eu cheguei, lembra, Leide? Eram 150 pessoas, né? 20 e poucas famílias, né? Hoje não tem mais tantas famílias lá, porque eles se mudaram e estão aqui, está tudo certo. Mas a questão não é
em números, nós não estamos falando quantos votos tem lá, nós estamos dizendo que nós não estamos só pedindo para um buzeiro, nós estamos pedindo para tarrafas. Eu disse para ele, olha, Deus me levou para um buzeiro. Depois que eu conheci um buzeiro, que eu me estabeleci em um buzeiro, que eu descobri que existia tarrafas. É a real, né? Tem gente que até hoje pensa que a nossa base é em Juazeiro do Norte. Vamos para o Leonardo mesmo falava, vou para Juazeiro. Não, você vai descer no aeroporto de Juazeiro. Mas você vai ter que andar mais 108 quilômetros se você vir por Nova Olinda, né? E 140 se você vir por Aratama. Mas não é Juazeiro. Mas está tudo certo, amém? Então vamos orar junto. Diga, Pai, em nome de Jesus, como teus filhos, nós estamos te pedindo e crendo que essa é a tua vontade. Abra janelas do céu para que a população de Tarrafas tenha, em nome de Jesus, saúde, educação e transporte. Em nome de Jesus, abra as janelas do céu, que a provisão chegue, para que a prefeitura possa honrar os seus compromissos. Nós oramos em nome de Jesus, porque somos moradores dessa cidade. Temos direito de redenção, em nome de Jesus. Que essa redenção aconteça nessa cidade. Oramos pelo prefeito, oramos pelo presidente da Câmara, oramos por toda a autoridade constituída. Que os médicos recebam, que os professores recebam, que os servidores tenham condição de fazer o seu trabalho nessa cidade. Pai, nós não estamos pedindo para os homens, mas estamos pedindo para o Senhor. Sabemos que o Senhor quer edificar uma casa, uma morada para o Senhor aqui em Tarrafas. Começa pela minha vida, começa pela minha família, mas pode mandar já também para mim o trigo, a cevada, o vinho e o azeite. Em nome de Jesus. Pode mandar tecido também, vermelho e azul. Amém? Por que tecido vermelho e azul? Lembra de Raabe? Quando os espias foram espiar a cidade de Jericó, tinha uma mulher de fé lá em Jericó. Embora, né, as pessoas tenham preconceito, né, ela era prostituta. Embora, como aqui, eu me lembro que eu cheguei e o Germar confirmou, né? Aqui era como uma ofensa, né? Falar, você é preto lá de um buzeiro, né? Se quiser, queria ofender alguém e falar, você é preto lá de um buzeiro. O Luiz falou um dia que ele, não sei se foi o Luiz, não sei quem, ou o Cício, não lembro. Eu escutei uma história aqui, o Paulo, que eles tiveram que passar. Não, foi o Ariel, não sei. Vocês passaram tudo isso. Todo mundo passou, sabe disso. Que o carro quebrou no meio do caminho, Ariel. O carro quebrou, o ônibus quebrou no meu transporte que tinha para trazer, quebrou no meio do caminho. Tiveram que empurrar o carro. E depois tiveram que passar no rio. E depois chegaram na escola, tudo sujo, tudo molhado, e tiveram que ainda estudar daquele jeito. Mas com todo esse sofrimento, nós temos pessoas aqui que são formadas, que terminaram, que não desistiram. Amém? E nós precisamos continuar a escrever essa história, como disse o bispo Cláudio outro dia.
Será até quando que nós vamos contar as histórias dos outros? Até quando que nós vamos contar as histórias dos outros? Ah, o avivamento do país de Gales foi um avivamento onde os jovens ficaram apaixonados por Deus, os jovens ficaram apaixonados por Deus. Os jovens já não iam mais na boate, os jovens já não iam mais no forró, os jovens já não iam mais no bar beber, mas eles iam orar. E eu sonho com esse tempo. Porque existe uma palavra profética que os jovens do Brasil, existe uma palavra profética, tem um livro escrito a respeito dos diamantes do Brasil, que são as crianças do Nordeste. E quando esse livro foi escrito, a criança era a Lady. Mas eu continuo crendo que aqui tem diamantes, eu continuo olhando para os diamantes. Amém? Da mesma forma que teve uma época na história do Brasil que ficou conhecido como as bandeiras, aonde os bandeirantes, eles iam, saindo de São Paulo, eles iam para Minas Gerais, eles iam para Goiás encontrar esmeraldas e pedras preciosas e ouro. Eu continuo crendo que nós estamos aqui, e essa é a última bandeira, e eu estou aqui como bandeirante, mas não atrás de ouro, não atrás de esmeralda, mas atrás dos diamantes. Amém? Atrás dos diamantes do Brasil. Eu sei que tem muitos outros também. Repita, por favor. Eu preciso entender que depois do derramamento vem a habitação. Este é um tempo de derramamento de mais de Deus sobre tudo que nós já vivemos aqui. É um tempo de derramamento para a construção de uma habitação. Nós já fomos alvo, nós já tivemos experiências maravilhosas. Quantas não foram as vezes que nós ficamos embriagados com Deus nos nossos cultos, nos nossos devocionais? Quantas não foram as vezes em que nós caímos lá e rolamos no chão, lá em Umbuzeiro? As mães ficavam meio preocupadas, falavam assim, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Aqueles 3... Eu lembro daqueles 3 dias, quando o Iago veio. O Kaique ficava na porta, orando ali. Foi maravilhoso, foram 3 dias. Não sei se o Will ficou surpreso, mas o Caio, lembra do Caio? Ele está lá fazendo a escola. Exatamente. Mas o Caio foi o missionário que eu fui buscar para trazer para cá. Bispo Claudio sabe disso. Eu cheguei para ele num cenáculo e disse assim, pastor, como profeta, eu estou pedindo, libera o Caio para ir lá para Umbuzeiro. Ele olhou para mim e falou assim, o Caio? Falei, o Caio. Depois, começou a se formar uma caravana missionária, então, aí acrescentou o João Pedro, aí acrescentou o Mateus, o Jimmy, a Carol. Mas eu fui para buscar o Caio. E o Caio está lá vivendo sonho. O Caio, ele fez uma audição, porque ele é músico, né? Ele fez uma audição, porque a Dunamis está fazendo audições para músicos, crentes, é claro, né? Não músicos. E se não for crente, não serve, né? Nosso assunto aqui é só crente, né? Entendeu, Leonilson? É crente. Mas, enquanto a Dunamis quer saber o que o Caio carrega, o Ruiter já foi lá e já viu e falou assim, ô Caio, vamos comigo aí. Eu me lembro o dia que o Caio foi trabalhar com... Aleluia. Deus é bom.
Deus é bom, Deus é bom. Eu disse, Caio, você vai trabalhar com o Luquinha e com a Pati. Mas, ó, Caio, o Luquinha para falar para você assim, Caio, vai ali servir a Deus, eu pago o seu salário. O Vitor, todo mundo lembra dos dois, né? O Vitor, não lembra do elefante? Eu não sei imitar. E o Caio está trabalhando para eles, para o Vitor e para o Lucas. Falei, para esses dois falar para você, Caio, vai para lá, que eu pago o seu salário, não demora muito. Porque são pessoas que Deus tocou o coração. O envelope deles é sempre cheio. O envelope deles é sempre cheio. Mas o Sérgio foi coordenador do Luquinha. Quando o Luquinha chegou no... Você era coordenador, você era monitor, né? O Sérgio era monitor do Luquinha quando ele chegou lá na clínica. E ele chegou endividado. Ele tinha vendido, porque ele é marceneiro, ele faz móveis planejados. Ele tinha vendido os móveis planejados e tinha sumido com o dinheiro. Ele não tinha mais o dinheiro para comprar nem a madeira, para se fosse, né? Se ele tivesse pelo menos comprado a madeira, dava para ele fazer e ele já tinha gasto o dinheiro dele. Ele tinha gasto até o dinheiro da madeira. E aí o Leonardo abrigou ele. Vocês foram lá nos Valentes da Bíblia, vocês sabem do que eu estou falando. O Sérgio era o monitor lá. O Leonardo abrigou ele. Ele começou a buscar a Deus. O casamento dele estava acabando. O filho dele sofrendo. Ele perdido no vício. Endividado. Desacreditado. Né? Vocês já viram pessoas nessas condições também. Mas Deus faz o impossível. E eu quero profetizar na sua vida. Eu estou profetizando mais de Deus. Mas você precisa desejar mais de Deus. Lembra que nós começamos a consagração falando a respeito de desejo? Porque Deus vai conceder segundo o desejo do seu coração. Como eu disse, Deus deseja muito mais nos abençoar do que nós desejamos ser abençoados. Deus precisa do envelope, pastor? Não, Deus não precisa do envelope. Eu preciso do envelope. E naquele dia eu disse, irmãos, primeiro culto aqui, eu disse, irmãos, a minha oferta hoje foi R$10. Era dia 1º de dezembro. E a minha oferta foi quanto? R$10. Por quê? Porque eu tinha ganho uma oferta de 100. E quanto foi sua oferta hoje, pastor? 30? Mas eu já fiz. Mas eu continuo crendo, amém? Que Deus já fez janelas no céu. E Deus já derramou bênçãos sem medidas. A oferta da Madá já chegou. A oferta do Isaac já chegou. Não estamos devendo nada, amém, irmãos? Tem comida, está tudo certo. Eu não estou falando isso para sensibilizar ninguém, não. Ai, não. Como que eu posso dizer, se eu abrir meu aplicativo, minha oferta ou meu dízimo hoje, foi R$30. Mas é primícia. Amém? É primícia. Claro, teve um dia que foi mais. Mas hoje, não pode falar do ontem, tem que falar de hoje. Amém? Amém. Repita, por favor. O amor de Deus já foi derramado. Mas o Senhor
deseja uma edificação pessoal. Ele quer edificar a minha vida para a habitação dele. Isso é verdade, pastor? Quer? Você está com Romanos aberto? Vá para o capítulo 8, para o versículo 9. Como eu disse, eu não invento a Bíblia. Repita, por favor. Deus derramou o seu amor. Deus derramou o seu amor. Com o objetivo de fazer da minha vida a sua habitação. Romanos 8, 9, você encontrou? Amém. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vá para Hebreus 3, 6. Hebreus 3, 6. Alessangala Shandalagando Labashala Kalakashala Kabara Dandalaba Shala Kan Ligen Sisquinton Dolomboron Chonomboron. Diga, Senhor, o Senhor quer edificar uma casa para si, como Salomão entendeu que o tempo era o tempo de edificação. Eu estou entendendo que esse tempo é um tempo de edificação pessoal. Mas não é um templo. Essa casa somos nós. Você entende que essa casa somos nós? Leia Hebreus 3, 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. É claro que esse derramamento e esta habitação não vai começar a construir agora. Esse derramamento já aconteceu na vida da Madá. O Estevão, ele é fruto de uma profecia. O Estevão é um profeta que trouxe uma mensagem de Deus. Porque quando nós estávamos conversando lá no bar do Luiz, porque lá já era o bar, não era mais a casa. A Leide já não morava mais lá. Já não queria mais aquela situação. E Deus viu. Deus olhou e viu a Leide. Viu o Coquinho, viu a Madá, viu a Wayne. Viu o Luiz também. Porque o Luiz também não queria mais aquela situação. Mas onde ele ia arrumar força para sair? Hã? Aonde ele ia arrumar força para sair? Aonde o Luquinha arrumou força para sair? Em Deus. Aonde o Sérgio arrumou força para sair? Em Deus. E aí? Que esse derramamento já aconteceu. Mas ele quer derramar mais nesse tempo, ele quer derramar mais do seu amor, ele quer edificar mais vidas. Repita, por favor, esse é um tempo. Esse é um tempo De edificação. No meu espírito. Porque eu sou essa casa. Quando nós não cantamos, quem cantava era a Jô, né? Essa casa. Eu não sei cantar. Mas vocês sabem do que eu estou cantando. Amém? Essa mensagem não é nova para vocês. Essa mensagem não é nova para vocês. Mas essa mensagem também não é nova para mim. Mas nós precisamos crer que essas janelas no céu vão permanecer abertas
sobre a cidade de Tarrafas, amém? Porque o povo que estava com o Irão, não era nem de Israel. Pastor, Deus vai abençoar até os católicos? Vai. Deus vai abençoar toda a cidade de Tarrafas? Vai. Mas, pastor, eu sou intrigado, não tem importância. Pastor, tem gente que é intrigado com você, não tem problema. Eu estou orando por eles. Amém? Será que eu inventei essa história de janelas? Vá para Malaquias 3. Versículo 10. Ô pastor, é tempo de dizimar, é tempo de dizimar, é tempo de ofertar. E todos vão pegar o envelope e vão apresentar a Deus e dizendo: Senhor, pode mandar o trigo, pode mandar a cevada, o trigo para mim comer, a cevada para os meus bichos comer. O vinho que fala da alegria do Espírito Santo, o azeite que fala da unção. Não está escrito aqui? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas. Na sua versão fala janelas. Leonardo, está escrito janelas ali? Você consegue enxergar ali, Leonardo? Abrirei as janelas aqui, ó. Abrirei as janelas do céu para vocês e derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-los. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para você, ó. Ele está dizendo, sabe aquele... Como é que chama aquele negócio que a sua mãe tem lá para guardar milho? Tubo, aquele tubo. Ele está dizendo assim, ó, não vai ter tubo. Vai faltar tubo. Vai faltar saco na cidade. Tem gente que vai ganhar muito dinheiro, tem que mandar vir caminhão de saco. Vai faltar saco. Foi isso que o Irão disse para o Salomão. Diga assim: quem vai trabalhar sou eu. Mas a bênção vai vir de Deus. Como o Irão disse, Salomão, pode mandar já. Ó, eu vou cortar madeira para você, mas você pode mandar já. Diga: Senhor, eu vou dizimar, eu vou ofertar, mas o senhor pode mandar já o trigo, a cevada, o vinho, o azeite, o tecido vermelho, o tecido azul, em nome de Jesus. Eu creio que da mesma forma que o Senhor abriu janelas do céu, quando o profeta Eliseu profetizou que haveria provisão, eu estou profetizando que haverá provisão sobre Tarrafas. Eu não moro em Jucás, nem em Assaré. Senhor, eu estou orando aqui de Tarrafas. Abra as janelas do céu e envia provisão para que a prefeitura estabeleça a saúde, pague os médicos, tenha medicamento, tenha transporte, tenha educação e tenha estrada. Nós precisamos de estrada, em nome de Jesus. E dinheiro para pagar os funcionários, em nome de Jesus. Amém? Não importa o tamanho da dívida, não importa o tamanho do cerco. A Bíblia diz que o cerco era enorme e não havia provisão.
E as mulheres estavam conversando uma com a outra. Hoje nós vamos comer meu filho, amanhã nós vamos cozinhar o seu. Pensou, Lenilson, sua mãe dizendo assim, hoje eu vou cozinhar o Lenilson. E aí a Silvaneide diz assim, então amanhã a gente cozinha. O Davi que tá mais gordinho, né? Porque o Ravi tá magrinho, não dá, né? O Levi é grandão, mas não tem carne, né? Vareta, esticou só que nem o Isaac. Davi, não vai ter jeito. Esther, você tá tão bonita, Esther. Você tá moça, né, Esther? Não é mais aquela Esther, né? O que você acha? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. 2 Reis, capítulo 7. Como eu disse, eu não invento, viu? Eu sou alguém que lê a Bíblia e está tentando ter fé nela. Porque não é fé na fé, é fé em Deus, é fé na palavra de Deus. Eu vou ler alguns trechos, porque eu já contei a história. 2 Reis 7:1. E disse Eliseu, repita, por favor. Ouvi a palavra do Senhor. Ó tarrafas, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria, à porta de tarrafas, lá no caixa da prefeitura. Amanhã, por essas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Versículo 2 diz, porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso. Viu, Ulisses? O capitão era um pessimista. Um pé frio. Que esse pé suma da sua vida. Amém. Esse pessimismo suma da sua vida. Respondeu Eliseu, tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Aí depois tem toda a história, como é que aconteceu, né? Versículo 18. De 2 Reis 7:18. Aconteceu como o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, a esta hora, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de tarrafas. Aquele capitão, acabou o cabidão aqui, não tem mais gente encostado na prefeitura para mamar, para roubar. O cerco sírio acabou, o leproso foi embora. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer. E ele dissera, tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe sucedeu, pois o povo o atropelou na porta e ele morreu. Ei, não entra na frente de Deus, não. Não entra na frente do povo, não. Não entra na frente do povo, não.
Ninguém quer saber que é capitão, ninguém quer saber que é tubarão. Falou que tinha provisão. O povo saiu correndo e foi buscar. E o capitão que estava na frente foi pisoteado. Parece comunismo, mas não é comunismo. É Bíblia. O povo unido jamais será vencido. Sabe qual era a estratégia de Satanás aqui na cidade? Dividir para matar. Ficava intrigado, dividia e matava. O Germar contou. E essa história, o Germar contou para mim hoje de manhã. E tinha um político na época. E lá no Umbuzeiro eles queriam uma escola. O povo de Umbuzeiro pegou e varreu a estrada. Não sei se você sabe disso. Leia. O povo de Umbuzeiro varreu a estrada. E mandou avisar o outro político. Falou, e fala para ele não vir, porque a estrada está varrida. E falou o nome, não vou saber o nome do político, também não importa. O povo de Umbuzeiro, o povo do Brandão, varreu a estrada. E aí eu disse para ele, falei, isso aí eu já tinha lido na cultura do Brasil. Porque os bandeirantes, quando estavam caminhando, abrindo a picada pelas florestas, como vocês dizem aqui, abrindo a vareda, né? Abrindo a vareda, o povo, quando eles chegavam no lugar, eles olhavam, aquela vareda já era maior e o chão era varrido. O chão era varrido. Ei, eu disse para ele, cara, eu vi isso. Ele falou, como você viu isso? Eu falei, eu vi isso na história do Brasil, na história dos bandeirantes, e eu vi em Umbuzeiro. Nós descíamos pela descida da casa do Chico, né? Porque lá na casa da dona Toinha tinha um batente muito alto, não dava para passar lá com o carro. Quando nós descemos ali. Depois que eu estabeleci a base, todos os dias eu passava ali. E todos os dias, na hora que eu passava, a frente da casa da Zefa estava varrida. Então eu disse, ó, Germar, se o povo varreu a estrada de Umbuzeiro, 6 quilômetros para chegar no Rio, né? Se o povo varreu a estrada de Umbuzeiro para receber o político, para que se fosse construído uma escola lá, eu não sou político, mas eu vivi essa mesma honra, porque toda vez que eu passava ali, estava varrido o chão. Porque é cultura. O que a Lena pediu para nós essa semana? Uma vassoura palito. Para quê? Para varrer o terreno. A frente da base hoje já é asfalto, não. Mas é concreto. Mas tem terra lá. E ela quer varrer. Ela falou, essas vassouras não prestam para varrer. Eu me lembro quando não foram as vezes que eu estava subindo, eu tinha que parar a caminhonete para Aldelândia, parar no meio do mato e lá cortar uns matos lá, para mim é mato, que era para fazer vassoura. Ela falou, isso aqui é bom para fazer vassoura. Vocês sabem melhor do que eu estou falando. Irmãos,
Eu não estou tentando falar palavras bonitas para alegrar o coração de vocês. Eu estou dizendo para vocês, nós estamos escrevendo a história. Nós estamos varrendo um caminho. Nós estamos preparando um caminho para que Jesus volte. Nós estamos preparando um caminho para que a cidade de Tarrafa seja abençoada. Nós estamos preparando um caminho para que as famílias de Tarrafas recebam aquilo que Deus tem para vocês. Deus tem preparado para vocês. Mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Vocês precisam varrer da vida de vocês essas pedras, essas folhas, essas coisas que atrapalham vocês. E aproveita, né? E faça como o povo fez no passado. Ó, e avisa o fulano que não venha não, porque a estrada está varrida. Amém? Então avisa os inimigos do povo que não venha não, porque agora a estrada está varrida. Glória a Deus. Nós não vamos usar a pedra, nós já varremos as pedras. Nós não vamos pisar mais na pedra, mas a estrada. Oi! A estrada está varrida. Diga, Espírito Santo, a estrada está varrida. Vem edificar a tua casa. Essa casa somos nós. Abra as janelas do céu. Pode enviar o trigo, a cevada, o vinho, o azeite, os tecidos vermelhos e azul. Que horas são? Então está na hora de encerrar. Mas eu vou falar só essas 3 coisas para vocês. Você quer saber? Amém. Amém? O que o tecido vermelho representa? Eu comecei a falar, mas eu... O sangue. Eita, Davi! Você está melhor que o Creitinho, rapaz. Você está melhor que o Creitinho. O tecido vermelho representa o sangue. Amém? E lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz assim: olha, ainda que o seu pecado seja pecado de sangue, ainda que você tenha matado alguém, vem falar comigo. Estou usando a minha linguagem, tá? A linguagem de Carlos. Vem falar comigo que eu vou transformar as suas vestes alva como a neve. Alvo como a neve. Ele está falando, vem falar comigo. Vem falar. Você acha que você está em pecado? Você acha que você não consegue vencer o pecado? Você ainda tem voto para angústia? Ou você ainda tem voto para Maria, com José, com Cícero? Venha falar comigo. Leia lá, abre lá, capítulo 1, do profeta Isaías, versículo 18. Como disse a dona Toinha, antes eu não sabia se eu estava agradando a Deus, se eu estava fazendo certo. Agora eu olho na Bíblia, o que está escrito na Bíblia agrada a Deus, o que não está escrito na Bíblia não agrada a Deus. Eu vi a postagem a fala dela do Cauã. Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Versículo 18. Vinde então, arguí-me, diz o Senhor. Ou seja, vem falar comigo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha o versículo 19. Eu não quero que você simplesmente pegue o envelope e traga e jogue aqui. Eu quero que você faça isso pela fé.
E se você não tem fé para pegar o envelope, a Lani começou falando pelo Espírito. Nos ajuda na nossa falta de fé. Nos ajuda na nossa falta de fé. Versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. O bem dessa terra. Ele não está falando que nós vamos comer o espinho da jurema. Ele está falando o melhor dessa terra. E Deus deseja entregar o melhor para Tarrafas. Nós sabemos que o melhor de Deus, Ele já deu. Mas nós estamos pedindo o quê? Mais de Deus. Mais fé. Mais amor. Que o verdadeiro amor derramado nos nossos corações lança fora todo medo. Toda timidez. Todo medo que vai faltar. Todo medo. Amém? Vamos lá, então? Alane, distribui os envelopes. Eu quero que todos peguem o envelope. Você vai sair do teu lugar e vai trazer o envelope aqui. Eu quero que você abra o envelope, quero que você derrame uma oração. Se você tem uma moeda, se você tem R$100, pode pôr também, não tem problema, tá bom? Mas senão você vai falar, você vai orar, você vai dizer assim: Senhor, não é para rasgar o envelope, é só para falar e trazer que nós vamos usar esse envelope em todos os cultos. Em todos os cultos nós vamos distribuir envelope para todos, certo? Vai chegar um dia que você vai falar assim: olha, eu preciso de um saco, porque esse envelope está muito pequeno, pastor. Eu preciso de um cesto maior. Isso aqui foi improvisado. A profeta ainda não fez a profecia, mas ela vai fazer a profecia. Tá tudo certo, irmã. Deus está abrindo janela no céu. Nós vamos trazer aqui, sabe aquele vazão, sabe que você tem lá, para pôr água lá na casa da sua mãe, Leila? Vamos trazer um negocinho daquele, assim, vamos pôr aqui, assim, ó. Amém? Vamos lá? Aleluia. Espírito Santo, o Senhor sabe que enquanto eu fui ministrando, eu também fui orando, eu fui liberando. A obra é tua. E a minha parte é crer que o Pai me adotou, que o Pai me enviou. Por isso estou aqui. Em nome de Jesus. Amém?